Oi gente, meu nome é Luiz Gustavo. E eu sou Luiz Felipe, nós somos da Folha Paisagismo e hoje nós vamos ensinar para vocês como fazer esses dois tipos de terrários aqui. Aqui nós temos um árido e um tropical, e os terrários são uma ótima opção para você que gosta de plantas, mas não tem tempo de cuidá-las. Vamos lá? Terrários são os recipientes onde a gente reproduz o clima ideal para cada tipo de planta. No caso aqui, a gente vai trabalhar com as plantas desérticas e as plantas tropicais. E cada terrário tem a sua necessidade específica. Aqui nos tropicais e nos áridos, a principal diferença é a escolha do recipiente, a rega e a escolha das espécies. Nós escolhemos esse cilindro de vidro para o árido e esse garrafão de vidro para o tropical. A ideia é que você escolha para o terrário tropical sempre um vaso com a boca menor para facilitar a circulação da água e do ciclo da água, e para o terrário árido um de boca maior para facilitar a evaporação. As ferramentas que nós utilizamos para fazer esses dois terrários, nós mesmos quem criamos, então é super fácil e provavelmente você tem o material aí na sua casa também. Nós vamos começar pelo terrário árido. Nós vamos começar limpando, o primeiro passo é limpar o recipiente com álcool e um pedaço de papel toalha. Em seguida a gente vai fazer uma camada drenante no fundo. Normalmente a gente trabalha com argila expandida, mas como aqui as camadas vão ficar aparentes, então a gente escolheu um material bem bonito para fazer essa camada. O importante é limpar bem do lado de dentro, porque na parte de fora você ainda vai manusear bastante, então deixa para limpar no final do processo. E na hora de colocar as pedrinhas, toma cuidado só para não colocar de uma vez, para não quebrar o vidro. Depois dessa camada de pedrisco, a gente vem com uma camada de areia mais fina. E também acertando as camadas. É sempre interessante também você ter um pincel à mão para ir limpando a borda do vidro e acomodando para você depois que tiver com as plantas não vai ser tão fácil limpar. Então você já vai fazendo isso durante o processo. Essa é uma das ferramentas que a gente criou, que é simplesmente uma rolha num palito de churrasco. Então você pode usar ela para acomodar a sua areia em todo o terrário. E aí você vai olhando aqui na lateral para ver como é que tá ficando. A ideia é que as alturas das camadas fiquem parecidas, que aí fica mais proporcional também. Agora, depois da camada de areia, a gente vai entrar com uma camada de substrato, e daí essa camada já é a camada de plantio, então essa camada pode ser um pouco mais alta. É bacana escolher um substrato que seja rico em nutrientes, porque a ideia é que ele dure bastante e as plantas vão precisar desses nutrientes para sobreviver. É importante também você já ir acomodando e compactando, não muito, mas compactando um pouco a terra para que depois ela não ceda conforme você for regando. E aí, dependendo do seu vidro também, do tamanho, você pode criar morretes, você pode deixar a terra mais plana, você fica à vontade para criar o seu próprio terrário. E agora chegou a parte mais legal, que é o plantio dos cactos e as suculentas. É legal você trabalhar com uma luva, senão você vai ficar com as mãos cheias de espinhos. O que você pode fazer também, antes de levar suas plantas para o terrário, é estudar como que você vai posicionar elas dentro dele. Aqui no caso a gente vai fazer como se fosse um cenário, então atrás as maiores, as menores na frente, e a gente vai tentar deixar uma área de areia aqui na frente também. Você pode desmanchar um pouco o torrão, e aí você deixa ela preparada para colocar direto ali no terrário. Desta forma aqui. Aí você abre aqui um vãozinho, um buraquinho, onde você vai fazer o plantio da primeira espécie, posiciona ela, e aí com a ajuda dos dedos ou com algumas ferramentas você faz o plantio. E aqui também você pode usar a rolha para ir acomodando a terra. Aqui no caso a gente vai posicionando essas maiores atrás. Já vai deixando acabado em volta delas, porque a ideia é plantar elas mais juntinhas. E aí com a ajuda de um pincel você pode ir limpando eles
E aqui a ideia é você ir criando um jardim, então você vai acomodando as plantas, criando um jardinzinho, aqui no caso de plantas do deserto, né? Agora, para finalizar, a gente vem com uma camada fina de areia por cima para dar acabamento e para também trazer mais aquele clima de deserto. Se você quiser, você pode colocar pedras, cristais ou mini personagens. A gente prefere valorizar o verde e a composição mesmo, então a gente não vai colocar nada disso. Deixar as plantas reinarem sem nenhuma outra interferência. Para colocar areia, a gente vai usar esse funil que a gente fez de papel mesmo e a gente vai colocando areia nos diferentes lugares aqui. E agora você vem com um pincel e vai acomodando em todos os cantinhos para esconder todo o substrato. A ideia de colocar areia para dar acabamento é ficar parecendo um mini deserto mesmo. E agora, para finalizar, a gente vai colocar um pouquinho mais desse pedrisco fino por cima da areia só para decorar. E agora, para fazer o tropical, como a boca dele é mais estreita, a gente vai usar mais o canudo de papel para colocar desde a camada drenante. E aqui nesse caso nós vamos repetir o processo da limpeza do vidro com álcool e papel toalha. E para o tropical a gente escolheu esses seixos pequenininhos porque ele tem mais a cara de tropical, de floresta assim. Para evitar de correr o risco de você quebrar o vidro, usa também uma folha de papel, faz um funil e daí você vai levando as pedrinhas devagar até lá embaixo. E agora a gente vai usar de novo aquela ferramenta que nós ensinamos a fazer. Então é a rolha e um palito de churrasco. Vai acomodando então esses seixos para criar essa camada mais bonita embaixo. E diferente dos vasos tradicionais que a gente usa argila expandida, nesse caso a gente vai usar o seixo para realmente ficar aparente e mais bonito. E agora a gente vai vir com uma camada de areia. E essa camada de areia é exatamente para a gente fazer com que a substrato não se misture com essa camada drenante. Então ela serve quase que como um filtro para a água. E agora, para colocar o substrato, a gente vai criar um funil mais largo para poder facilitar a entrada dessa terra. E daí, nesse caso, para esse terrário tropical, a gente vai tentar criar um relevo mais profundo e deixar a frente um pouco mais baixa. Vamos então começar a etapa de plantio, primeiro pelo musgo. E aí, agora a gente inventou uma outra ferramenta, que é o hashi, aquele palito japonês. E aí isso vai ser uma ferramenta para a gente poder chegar ele mais baixo ali. O musgo ele é prático porque, na verdade, você só apoiando ele sobre a terra, ele já enraiza. O importante é ele ficar bem encostado no solo e bem posicionado também. E daí, no caso do terrário tropical, é exatamente igual ao terrário árido. A gente vai posicionando as plantas, criando um jardinzinho. Nós escolhemos trabalhar com o musgo, as bromélias, a era e a fitônia. A escolha dessas plantas foi exatamente para trazer várias texturas e várias cores para esse terrário. E assim ele fica parecendo uma mini floresta. Para finalizar, nós vamos dar acabamento nesse substrato com o restante dos seixos que sobraram. E é isso, tá pronto. Esse terrário aqui pode viver por muitos anos. Inclusive nós temos um no nosso escritório e ele não dá manutenção nenhuma. E agora, depois de fechado, ele vai sobreviver do próprio ecossistema que se criou aqui dentro. Então a planta transpira, a água condensa no vidro e rega ele próprio, sozinho.
O terrário árido, ele deve ficar num lugar bem iluminado e pode até receber um pouco de luz solar durante o dia. E para regar, já que essas plantas são de clima árido, a gente vai usar um regador de bico fino e colocar só um pouquinho de água bem pontual em cada uma delas. Nesse caso, para as plantas áridas, o importante é você não acumular água. Então, a cada 15 dias é uma média boa de você fazer essa rega, mas sempre bem pouquinho. Já o terrário tropical a gente vai deixar nesta mesa mesmo para receber a luz indireta que vem da janela. Para a rega, a gente vai borrifar água na lateral aqui do vidro, que já ajuda a limpar o vidro e também evita de colocar água em cima das folhas para não criar fungos. Agora é só fechar e tá pronto. E uma dica é nunca colocar o seu terrário direto no sol, porque o calor que forma e o vapor que forma dentro pode cozinhar suas plantas. Cada terrário é único e se você montar o seu próprio, ele vai ser mais especial ainda. Gostou desse projeto? Quer receber mais conteúdo desse tipo? Então dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e deixa aqui embaixo nos comentários onde mais na sua casa você colocaria esses terrários. Todos os materiais e as ferramentas estão aqui na descrição do vídeo. Até mais! Tchau! Tchau!